Muito bem, Brasil, estamos de volta com você. Desta vez quero trazer uma mensagem da parte de Deus ao seu coração. A palavra de Deus está escrita em Gênesis, do capítulo 3, versículo de número 6, que diz: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Diz o verso 6 do capítulo 3 do livro de Gênesis. Eu quero falar sobre a concupiscência. Nesse momento, eu quero trazer esse tema. Primeiro, o significado de concupiscência significa cobiça de bens materiais, mas em segundo plano, vem ser anelo de prazeres sensuais. Eu quero dizer que está escrito no livro de Tiago, no capítulo 1, e o versículo de número 15, está escrito que a concupiscência ou os desejos ilícitos produzem o pecado. Então a cobiça, depois de haver concebido, dar à luz o pecado, uma vez consumado, gera morte. De acordo com a primeira epístola de João, no capítulo 2, no versículo de número 15, versículo 16, todos os desejos pecaminosos são classificados em 3 categorias que nós vamos ver aqui agora. Não se deve amar o mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. No verso 16 diz: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Enquanto Eva estava diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela se deparou com as 3 tentações. A primeira tentação, a concupiscência da carne, a árvore boa para comer. A concupiscência da carne refere-se a qualquer desejo que incita alguém a alimentar a natureza sensual da carne. Por exemplo, imoralidade, embriaguez, glutonaria. O fruto deu a água na boca de Eva, mesmo sendo ele um fruto proibido. Deus disse para eles que eles não comessem, porque no dia que eles comessem, certamente morreriam. A concupiscência da carne nos incita a procurarmos satisfação no prazer do pecado e não no Senhor Jesus, de acordo com está escrito em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7 e versículo 8, que diz: não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O verso 8, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então a recomendação da palavra de Deus é que nós tenhamos cuidado com a concupiscência da carne. Essas 3 esferas de tentações a gente precisa estar bastante atento na nossa vida espiritual. Em segundo lugar, nós vamos ver a concupiscência dos olhos, a árvore agradável aos olhos. A concupiscência dos olhos diz respeito àquelas tentações que apelam para os desejos ambiciosos dos homens de obter e possuir. Nesse caso aqui entra a categoria de roubos, avareza, a questão de possuir, de tê-lo de qualquer forma, de qualquer maneira. Isso é um pecado, é a concupiscência dos olhos. Existem pessoas que ele não consegue olhar um objeto na mão do outro, ou um objeto na casa do outro que às vezes ele já quer, ele deseja possuir da mesma forma que o outro está possuindo. A concupiscência dos olhos nos leva a colocarmos as coisas materiais na frente do Senhor. E isso é um pecado, consequentemente. No livro de Mateus, no capítulo 6, do versículo 31 a 33, a Bíblia diz: portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? O verso 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas,
pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então nós estamos vendo que a concupiscência, ela trabalha nessas três esferas de tentações: a concupiscência da carne, em segundo lugar, a concupiscência dos olhos. Em terceiro lugar, nós vamos ver a soberba da vida, a árvore desejável para dar entendimento. A soberba da vida refere-se a todas as tentações que apelam para o orgulho pessoal do homem e seu desejo por aplauso ou grandeza. É isso que se refere à soberba da vida. A soberba da vida nos tenta a glorificarmos a nós mesmos ao invés do Senhor. No livro de Mateus, no capítulo 23, o verso 12, a Bíblia diz: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Com esta análise, nós podemos entender melhor a vitória de Cristo sobre suas tentações, lá em Lucas, no capítulo de número 4, verso 1 a 13. Satanás aproximou-se de nosso Senhor pelas três vias, mas ainda assim o Senhor não cometeu pecado. Ele foi bem sucedido aonde o primeiro Adão falhou. Concupiscência da carne, a Bíblia diz, Lucas 4, verso 13, versículo 4. Disse-lhe então o diabo: se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. O verso 4. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Então você vê aqui que ele tentou ele na concupiscência da carne. Ele disse para ele: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus, ele disse e respondeu lá: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em segundo lugar, aqui nós vamos ver que Jesus, ele foi também tentado na concupiscência dos olhos, né? Lucas 4, versículos 5 a 8, a Bíblia diz: e levando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a esta glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás, só a ele prestarás culto, diz em outra passagem. Então aqui você vê que Jesus, ele foi tentado na concupiscência dos olhos. Ele mostrou todos os reinos. Mas na soberba da vida, Jesus foi tentado? Sim. Lucas capítulo 4, versículo 9 a 13, vai dizer a Bíblia: então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então nós vemos que a concupiscência, ela traz coisas desagradáveis a nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus possa nos encher da sua presença maravilhosa. Se você está sendo tentado de alguma forma, de alguma maneira, eu quero te dizer que Deus, o Deus do impossível, o Senhor Jesus que dá graça para nós vencermos, Ele está conosco nesse momento. Eu quero fazer esta oração pela sua vida, para que Ele possa te dar graça e vitória. Senhor Jesus, eu quero te apresentar o meu ouvinte nesse momento. Eu não sei, Senhor Jesus, se está sendo tentado nessas três áreas: na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. Oh Deus querido, Jesus foi tentado nessas três áreas. Por isso, Senhor, o inimigo de nossas almas até hoje, ele nos tenta de alguma forma fazer isso conosco, mas eu creio no poder da tua palavra.
Eu creio no poder do seu santo nome. Assim como o Senhor vigiou, nos dá graça para que nós possamos também vigiar. Assim como o Senhor citou as Escrituras para o adversário, que a palavra de Deus possa estar sempre no nosso coração e na nossa mente. Ó Senhor, tira todo o engodo, tira todo o erro, todo o engano, em nome de Jesus, e nos enche do poder do Teu Espírito Santo, para que nós possamos fazer a Tua vontade, Senhor. Eu te peço agora, no poder e na autoridade que é no nome de Jesus. Pai, se conosco, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus.